Nós vamos agora discutir propriedades de um dos principais problemas de programação estocástica que a gente vai trabalhar, que é o problema de programação estocástica linear com dois estágios, começando com ele, com recurso fixo, significando que essa matriz W é uma matriz que é determinística, não há incerteza sobre suas entradas. Então, a forma como nós estamos apresentando o problema estocástico ainda não está fazendo menção como o futuro é tratado, se discretizado, se uma distribuição contínua, o que seja, né? Mas o fato é que nós temos uma função linear, o custo de primeiro estágio, e uma expectativa de um custo linear, quer dizer, para uma realização ômega, que ômega por y é uma função linear de y, né, do vetor de variáveis de decisão de segundo estágio. Então, novamente, nós temos as restrições de primeiro estágio, as restrições que acoplam segundo estágio com primeiro estágio e a não negatividade das variáveis. Essa é a forma como nós vamos apresentar esse problema. E, como a gente já definiu, para um determinado vetor x fixo e uma determinada realização fixa, essa função Q, não caligráfica, né, é o mínimo, a minimização que ocorre em y, que a função e o objetivo de segundo estágio assume dentre todos os vetores y que são viáveis para o problema, uma vez que eu fixei x como uma decisão anteriormente tomada no primeiro estágio. E a função Q caligráfico, né, que é essa função recurso, que é a função de interesse nosso, né, é a expectativa dessa função Q, né, a recurso para x fixo, é a expectativa dessa função Q de x de xi, expectativa em xi. Então, para a gente tratar esse problema, a gente precisa ter ou uma forma analítica, né, dessa função Q de x, dessa função recurso, isso é raro, né? Ou a gente precisa conseguir computar essa função para um determinado vetor x de primeiro estágio que seja fixo, né? Em alguns casos, a gente vai conseguir escrever isso tudo aqui como um problema determinístico equivalente linear, né? A gente já fez isso quando o suporte era finito. Agora, para resolver o problema ainda que com suporte finito, quando o número de cenários cresce, a gente precisa adotar outras formas de resolução que não simplesmente formular o determinístico equivalente explicitamente e resolvê-lo como um problema de programação linear. Para isso, a gente precisa entender qual é a forma dessa função Q de x para esse caso, né? Assumindo que a gente não vai necessariamente resolver o determinístico equivalente na forma direta dele. Então, quais são as hipóteses habituais que a gente vai empregar em programação estocástica para tratar esse problema, que a gente vai também empregar aqui? Então, o problema é um problema onde a matriz W, essa matriz que pré-multiplica o vetor de segundo estágio, é uma matriz fixa no problema, né? Então, essa é uma condição que a gente está impondo aqui. Outro aspecto é que a gente vai adotar um suporte. O que é o suporte? É o mínimo subconjunto de cenários para o futuro, tal que se eu integrar a probabilidade, a distribuição de probabilidades nesse conjunto, essa integral soma 1, né? Então, eu tenho certeza que os eventos possíveis estão contidos nesse conjunto, que é o conjunto suporte, né? E a gente está admitindo, então, aqui, que esse conjunto é finito, isso é importante, né? Ou, equivalentemente, que a variável aleatória xi é uma variável aleatória finita, né? Ela admite finitos valores para ela, não são os valores que ela assume, não são quaisquer valores num determinado intervalo, são
eu consigo, a distribuição de probabilidades é uma distribuição finita, né? Isso pode ocorrer seja porque a gente realmente caracteriza como a incerteza como discreta, né? O futuro só podendo assumir estados discretos, ou porque a gente, para simplificar, a gente faz uma técnica a gente emprega alguma técnica de amostragem, né? que gere cenários, né, a partir de distribuições contínuas, né? Então isso aqui é muito comum, você assumir que você tem uma distribuição contínua para um problema, né, para uma determinada variável aleatória, né, pode ser independente ou correlacionada com outras variáveis aleatórias do seu problema, e você gera então um conjunto de cenários discreto que represente essa distribuição contínua, né? Então essa é a hipótese de suporte finito. Ela pode vir porque o problema em si tem essa característica mesmo, ou porque, para simplificar e obter uma forma mais simples para essa função recurso, né, a gente adota então a estratégia de geração de cenários finitos. Durante o curso, nós vamos usar recorrentemente essa notação que está apresentada aqui, ó. Notação do conjunto Q1, do conjunto, K1, do conjunto K2 de Xi e do conjunto K2. Quem é o conjunto K1? K1 é o conjunto dos vetores x, né? Estou assumindo que o x é a decisão de primeiro estágio, que é n1 dimensional, que satisfaz esses conjuntos de restrições de primeiro estágio. Repare que aqui eu só tenho as restrições exclusivamente que envolvem x. Então K1 é o conjunto de restrições, o conjunto dos valores de x, né, dos vetores x, que satisfazem a todas as restrições de primeiro estágio. Então para K1 eu estou olhando só para o primeiro estágio. Agora, K2 de Xi corresponde ao conjunto dos valores de x também, que para uma realização particular de Xi, que existem, aos quais se associa um vetor y não negativo que consegue viabilizar essa restrição de segundo estágio. Então, dado um Xi, K2 de Xi é o conjunto dos vetores do Rn. Então, estou pegando aqui o conjunto de vetores do Rn, que satisfazem essa condição aqui, ó. Para todo x aqui dentro, existe y pertencente a Rn2, tal que as condições de segundo estágio são satisfeitas por um y maior ou igual a zero. Então aqui eu estou assumindo que esse ômega é uma realização particular da incerteza, tá? Agora, quando eu considerar todos essas possíveis realizações, na verdade aqui esse que se ele está em negrito, né? Mas ele deveria não estar em negrito para indicar que é uma realização particular do vetor de grandezas aleatórias, tá? Então, agora, quando eu considerar a interseção de K2 de Xi para todo Xi no suporte, eu tenho o conjunto K2. Então, se agora eu pegar, então o pretinho aqui é o K2 para um Xi particular. Se eu pegar agora o verde, né, como K2 para um determinado Xi chapéu, vamos supor, na medida que eu tomar todos os possíveis Xi no suporte, então eu tenho o conjunto K2. Então K2 significa o seguinte: o conjunto de vetores x, que para qualquer cenário possível existe um vetor y viável em segundo estágio, dado que essa escolha é x, né? Então, como que eu posso reformular o meu problema de programação estocástica, né?
aqui a gente usou um nome pomposo, né, para designar, acabou que eu não falei desse nome pomposo no slide anterior, que é SPWR, né, Stochastic Programming with Fixed Recourse, né, de 2 estágios, o que a gente está considerando até agora. Então eu posso minimizar, como que ele pode ser reescrito? Minimizar a função objetivo, que corresponde a termo da função linear de primeiro estágio, mais a função Q caligráfico de x. Né? Isso aqui é Q caligráfico de x. E esse x tem que estar na interseção do conjunto K1, tem que viabilizar o primeiro estágio e tem que viabilizar todos os possíveis cenários. Né? Esse é o conjunto que nos interessa, né? Porque nós queremos uma solução que seja viável em qualquer cenário. Ah, mas e se ele não for viável? Bom, o seu recurso deve, na sua formulação, considerar alguma penalidade, por exemplo, para que o problema possa ser colocado nessa forma, né? E uma outra notação que a gente vai usar em algum momento aí no curso é o pós de W. O que é o pós de W? O conjunto dos vetores T, né? A imagem dessa transformação linear para um vetor Y não negativo, né? Então, é o conjunto. O que é pós? É o conjunto dos vetores T, né? No caso aqui, T ele é um vetor M2 dimensional, né? Usando as dimensões do problema como nós apresentamos. É o conjunto dos vetores T, então, pertencentes a esse subespaço, né? Vetorial, a esse espaço vetorial, que podem ser escritos, né? T pode ser escrito como uma combinação não negativa. Essa combinação não negativa é o W, é o Y, né? Das colunas de W. Então, esse pós de W me diz o seguinte: é o conjunto dos vetores de Rm2 que podem ser escritos como combinação linear não negativa das colunas de W. Isso aqui é pós, né? Combinação linear negativa das colunas de W. Estava escrito aqui, não precisava nem ter escrito do lado de lá. Então vamos mostrar um exemplo do que vem a ser cada um desses conjuntos, né? Eu vou assumir aqui, vou olhar agora para o problema de segundo estágio, tá? E eu estou assumindo que Xi1 e Xi2, que aparecem aqui, ó, que Xi é um vetor, então, que pertence ao R2, né? Duas entradas, que Xi é Xi1 e Xi2, que são elementos nessas duas desigualdades que acoplam a variável de primeiro estágio com as variáveis de segundo estágio. X aqui é primeiro estágio e Y de segundo estágio. Então, esse é o papel de Xi. Xi é um vetor de variáveis aleatórias. Muito bem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse vetor Xi, que tem entrada Xi1 e Xi2, ele só pode assumir valores aqui, ó, nesses conjuntos. Xi1 pertence a 2, 3 e 4. E Xi2 pertence a 1, 4, 7. Né? Então vamos tentar escrever o que vem a ser Xi, K2 de Xi inicialmente. Né? Usando os limites superiores para os valores admissíveis de y, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte: olha, K2 é um conjunto é um subconjunto dos x no Rn2, né? Então eu vou reescrever isso aqui assim, ó,
x1 maior ou igual a x1 menos y1 menos 2y2. E x1 mais x2 maior ou igual a x2 menos y1 menos y2. Ótimo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que x1, olhando para essa daqui, ó, x1, como y1 e y2 são menores ou iguais a 1, é necessariamente x1 é maior ou igual a x1 menos o máximo que o y1 pode acontecer, joga o x1 para baixo, e o máximo que y2 pode acontecer, joga o x1 também para baixo. Então x1 é necessariamente maior ou igual a x1 menos 3, que é o que está aqui. E usando o mesmo raciocínio, só que agora para essa restrição aqui, ó, né, que foi reescrita aqui, ó, x1 mais x2 é maior ou igual a x2 menos 2, né, pelo mesmo raciocínio. Então, para um xi fixo, por enquanto eu não particularizei os valores de xi nesse caso, não particularizei, né? Eu estou dizendo que em função de y, o K2 tem que satisfazer isso daí. Um x em K2 tem que satisfazer isso daí. Agora eu vou considerar, de fato, os valores de xi, né, que é discreta. Então, eu não mencionei aqui como que xi1 e xi2 se relacionam. Se eles são independentes, se são... não sei. Né? Não mencionei isso ainda. A única coisa que eu falei é o seguinte, ó, xi1 e xi2 só aparecem nestes valores. Então, agora eu olhando aqui, ó, para xi1 e para xi2, nessas duas desigualdades, eu consigo dizer o seguinte, olha, o x1 tem que ser necessariamente maior ou igual a quê? Bom, se ele tem que ser viável para qualquer valor de xi, e xi1 pode assumir valor 4, então ele tem que ser necessariamente maior ou igual a 1. Então, x1 tem que ser necessariamente maior ou igual a 4 menos 3. Então, x1 maior ou igual a 1. Por outro lado, x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a x2 menos 2. Como x2 pode assumir o valor de 7, então x1 mais x2 é maior ou igual a 5. Então, aqui eu determinei o valor desse conjunto K2. K2 é o conjunto dos vetores no R2 que satisfaz esse conjunto de vínculos aqui, ó, né? Esse é K2. Algumas propriedades desses conjuntos, né? Se o nosso problema de programação estocástica é um problema em dois estágios linear, se eu fixar um determinado vetor, um determinado valor para o vetor de grandezas aleatórias, esse conjunto K2 de xi, que é um subconjunto do Rn2, é um conjunto poliedral. O que é um conjunto poliedral? Conjunto poliedral é um conjunto que pode ser escrito como a interseção de um número finito de desigualdades lineares do tipo A transposto X maior ou igual a B. Então, um conjunto poliedral, uma desigualdade, por exemplo, A1 transposto X maior ou igual a B1, ela separa os pontos no Rn2, no nosso caso aqui eu estou particularizando porque o X nosso, o K2 de xi, ele é um subconjunto, né? Como ele diz respeito ao subconjunto das variáveis de primeiro estágio, então ele é um subconjunto do Rn2. Então, uma desigualdade linear desse tipo
né, em x, com o vetor com os coeficientes do x na desigualdade dados pelo vetor A1 transposto é uma linha e B1 é um escalar, separa esse espaço vetorial em dois conjuntos, os que satisfazem a desigualdade e os que não satisfazem a desigualdade, né? Então, um conjunto poliedral é um conjunto que pode ser escrito pela interseção de um número finito, A2 transposto x maior ou igual a B2. A3 transposto x maior ou igual a B3. Né? E aqui esse cara, por exemplo, um ponto para cá. Então esse conjunto que está aqui, ó, é um conjunto poliedral. Por quê? Porque esse conjunto aqui, vamos chamar esse conjunto aqui de C, ele é o conjunto dos x pertencente a Rn2 que satisfazem AI transposto x maior ou igual a BI para I igual a 1, 2 e 3. São essas desigualdades aqui, ó. Esta e esta. Então isso é um conjunto poliedral. Agora, continuando essas propriedades, se o vetor xi, né, é uma variável aleatória discreta, né, se a distribuição de probabilidades então não é contínua, se xi é uma variável aleatória discreta, o K2, quem é o K2 mesmo? K2 é a interseção de todos os K2 de xi para xi pertencente ao suporte. Então, esse conjunto aqui é um conjunto poliedral. Claro, interseção de conjunto poliedral é poliedral. E ele é convexo, por consequência. Continuando o estudo das propriedades desse problema de programação estocástica em dois estágios linear, o que nós temos? Para uma determinada realização do vetor de variáveis aleatórias, essa função Q de x de xi, né, não é a função recurso ainda, é Q para um x fixo para uma realização fixa. Essa função é a função linear por partes e convexa em H e T. Ela é linear por partes e côncava em Q, e ela é linear por partes e convexa em x para todo x pertencente a K2. Então, recordando aqui quem é Q de x de xi. Isso aqui é o mínimo em y de Q W transposto y de W, tal que WY de ômega, eu falo W aqui, mas é ômega, né? Isso aqui é ômega, né? Isso aqui é ômega. É igual a H de ômega menos T de ômega x. Então, essa função, ela é linear por partes e convexa em H e em T. Ela é linear por partes e côncava em Q. E ela é linear por partes e convexa em x para todo x pertencente a K2. Então, o que significa essa função aqui linear por partes? Por exemplo, aqui a gente representa uma função linear por partes. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma variável x que está representada nesse eixo horizontal. E tem uma determinada função f que eu quero dizer que ela é linear por partes. A função linear por partes é uma função assim, ó. Então, por exemplo, essa função com envelope superior do mínimo ou do máximo, né? No caso aqui do máximo desses hiperplanos aqui, ó. Então essa função em azul aqui, ó, função g de x, tá? Ela sendo o máximo desses hiperplanos aqui, ó.
para um i pertencente a um conjunto i grande aqui, ó, né? Ela é uma função linear por partes. Nesse segmento aqui, ó, daqui para trás, ela é definida por esse segmento aqui, ó. Deste ponto até este ponto aqui, nesse intervalo aqui, ela é definida por esse segmento de reta. E daqui em diante, ela é definida por esse segmento de reta. Então a função linear por partes tem essa cara, né? Ela é assim, ó. É a função linear por partes. E ela é convexa. Por quê? O que é a função convexa? Essa função aqui, ó, que eu vou desenhar, é uma função convexa em x. Por quê? Porque se eu pegar dois pontos quaisquer aqui, ó, no domínio da função, aqui, ó, x1 e x2, se eu ligar o ponto x1, a abscissa de x1, ao ponto x2, a abscissa de x1 não, ordenada x de x1, e o ponto, ligar o ponto x2, ordenada de x2, esse segmento de reta está sempre acima da função, ele sempre superestima a função. Então, a função é a vermelha, né? A função aqui, eu estou representando a função é vermelha. O segmento de reta, para qualquer par de pontos, x1 e x2, no domínio da função, esse segmento de reta sempre superestima a função. Isso é uma das maneiras de se caracterizar a convexidade. Então, se eu te der, né, a função convexa, se eu te der uma função f de x, né, definida com o domínio dela, sendo um conjunto C, por exemplo, se eu pegar x1 e x2 no domínio e calcular isso daqui, ó, a combinação convexa da abscissa que sempre é maior ou igual a combinação convexa das ordenadas, onde esse peso aqui na combinação linear, né, nessa combinação convexa, necessariamente está entre 0 e 1. Então essa é uma maneira de caracterizar a convexidade. Então essa função aqui, ela atende essas propriedades. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que ilustra uma das características da função Q de x de xi, que é a sua linearidade por partes. Então vamos considerar esse exemplo em que o problema de segundo estágio ele está representado aqui. E a gente está assumindo que x1 e x2 são entre 0 e 1. Então, onde que eu tenho incerteza aqui? Eu tenho incerteza nesse parâmetro, no lado direito dessa restrição, né, no termo independente dessa restrição, e na restrição anterior, na desigualdade anterior, eu não tenho incerteza. O que é importante verificar logo de partida? Que o y1 é mais custoso que o y2. Então, numa solução ótima de segundo estágio, para um determinado x1, x2 fixo, né? Então, o que a gente vai pensar é o seguinte, ó, para um x1, x2 fixos, como se comporta a solução desse problema para um x1, x2 fixos em função dessa realização de xi. Então, qual que é a decisão ótima aqui? Ó? Primeiro caso, se o valor de xi for menor que x1 mais x2, isso significa o quê? Que y1 mais x1 mais x2 é maior ou igual a xi. Se isso daqui é maior que xi, o y1 pode assumir o valor mínimo dele, então o y1 é 0. E o y2, então, assume exatamente o 1 menos x1, que é o que é pedido na segunda restrição. Então, para esse caso, nós temos já a primeira expressão da função objetivo. Então, y1 é 0, 2y é 0,
2 vezes 0, mais y2, que é 1 menos x1. Então está aqui o primeiro caso dessa função, né, da função q de x, que é o mínimo, né, o q de x é o mínimo disso aqui, q de x, psi, é o mínimo disso daqui. Eu ainda não estou integrando pelas expectativas, ainda não estou considerando a integral, né, dessas probabilidades, dessa distribuição de psi. E nós temos o segundo caso, então, que ocorre quando psi, então, é maior que x1 e x2, de forma que eu tenho que alocar alguma quantidade distinta de 0 a y1. Quanto que eu vou alocar? Bom, eu vou preferir alocar sempre o mínimo, né? Então, o y1, uma decisão ótima, é alocar o mínimo, exatamente a quantidade mínima para poder satisfazer essa restrição que depende só de y1. E o y2? Bom, eu vou olhar para isso daqui, ó, e vou subtrair o que já aloquei para y1. Então, é 1 menos a restrição me diz o seguinte, ó, y1 eu já aloquei que se menos x1 menos x2, então y2 eu vou alocar 1 menos x1 menos y1, que é 1 menos x1 menos psi mais x1 mais x2. Então, isso aqui é 1 mais x2 menos psi. Então, o y2 vai ser o máximo entre essas duas coisas aqui, ó. Se isso daqui for maior que 0, eu tenho que alocar. Senão, eu tomo o 0. Então, nós temos dois casos aqui, ó, para esse intervalo de psi maior que x1 mais x2, que é colocado aqui, ó, daqui até o caso que 1 mais x2 é maior que psi, né? E o outro caso que sobrou, quando 1 mais x2 é menor que psi. Então, para cada um desses dois casos, né, substituindo essas quantidades, a gente chega a essa expressão da função objetivo aqui, ó, né, substituindo essa quantidade para y1 e o máximo, né, para y2. Notando que em um caso a gente vai ter o máximo sendo atingido aqui, da origem a um intervalo, e se o máximo for atingido aqui, a gente tem um segundo intervalo. Então, essa função recurso, né, é linear por partes, que é uma das propriedades que a gente discutiu. E o que a gente não mostrou nesse exemplo é que ela é convexa. Tá? A convexidade não foi ilustrada. Vamos considerar as seguintes definições aqui sobre a natureza do recurso. Nós temos alguns casos importantes a considerar, que são o seguinte: o recurso relativamente completo. O que significa isso? Quando toda solução viável do primeiro estágio possui uma realização viável no segundo estágio. Isso é, o conjunto K1 ele é um subconjunto de K2. Quer dizer, se você garantiu, por exemplo, no nosso caso, né, as restrições a x igual a b, x maior ou igual a zero, que eram os que nós impusemos como restrições puras de primeiro estágio, se eu pegar um x1 aqui, um x aqui, é um x em K1. Se necessariamente esse x, qualquer um aqui, satisfaz, ele tem uma realização viável no segundo estágio, então significa que esse x pertence ao K2, né, para qualquer realização da incerteza. Então, como esse x é qualquer, o K1 necessariamente é subconjunto, é estritamente contido em K2. Essa é uma situação que não é fácil de ser caracterizada, de ser demonstrada. Um caso particular desse caso, do recurso relativamente completo, que é mais fácil de ser identificado, é o recurso, é chamado recurso completo. Quando que ele ocorre? Quando o pós associado à matriz W, a matriz recurso, é exatamente o Rm2. O que significa isso? Que para qualquer vetor de termos independentes,
eu consigo escrever esse vetor de termos independentes como uma combinação linear não negativa das colunas de W. Isso significa que não interessa qual x que o primeiro estágio me entrega, quando eu calcular isso daqui, ó, isso daqui vira algum t, e como pós de H é o Rm2, esse t ele pode ser escrito como uma combinação não linear não negativa das colunas de W. Então você sempre consegue realizar esse caso. Esse é mais simples de ser caracterizado. E outro caso de interesse é quando você tem um recurso simples, né? Não importa o que ele te entregue, você sempre tem a matriz de recurso associada à variável de recurso, sendo identidade menos identidade, né? É o caso, por exemplo, que você erra a demanda e se você erra a previsão de demanda, produz ou aloca mais produção do que imaginou e penaliza ou pela falta do produto, né, tendo que entregar comprando de um terceiro, ou penaliza com um estoque, pagando um valor muito alto para estocar, ou deixando de vender pelo valor nominal, vendendo por um preço menor, então incorrendo no prejuízo, com essa diferença, né? Então esse é o caso do recurso simples, que também é um caso fácil de ser caracterizado. Agora nós vamos investigar as propriedades do problema de programação estocástica linear quando nós introduzimos restrições de integralidade, ou seja, quando a gente trata o problema Integer Two-Stage Stochastic Programming Problem with Fixed Recourse, né? Então nesse caso a diferença é que aqui, ó, nas variáveis de primeiro estágio e nas variáveis de segundo estágio, nós podemos introduzir alguma restrição de integralidade. O que significa isso? Que se nós introduzirmos, então, integralidade, o x passa a ser não mais uma grandeza contínua, mas uma grandeza necessariamente inteira, perdão, é N1, né? Primeiro estágio é N1. Isso no caso em que o primeiro estágio nós temos as propriedades de integralidade. Se a integralidade é imposta ao segundo caso, então ao segundo estágio, então essa variável y, não importa para qual realização da incerteza, ela agora precisa ser uma variável n2 dimensional nos inteiros. Por exemplo, poderia estar colocando nos inteiros não negativos e nos inteiros não negativos também em W, né? E a definição dos demais dados do problema, né, segue intacta. Então nós temos dois casos aqui a considerar. Caso em que a gente coloca, introduz a integralidade nos dois estágios e apenas em um dos dois estágios. Bom, se nós introduzirmos a integralidade apenas no primeiro estágio, o que significa isso? Significa que o K1 mudou. O K1 agora é o conjunto dos x não mais pertencentes a Rn1, mas agora ele passa a ser o conjunto dos inteiros em N1 dimensional, satisfazendo a x igual a b. O x maior ou igual a zero já está aqui, mas vamos mantê-lo aqui para ficar bem explícito isso, né? O K2 de Xi, ele não muda a definição dele. Por quê? Para um x viável de primeiro estágio, o K2 é o conjunto dos vetores, o K2 de Xi, né? Conjunto dos vetores de segundo estágio, que atende, para o qual existe uma realização de segundo estágio compatível com essa de primeiro estágio. Então, se eu introduzir a integralidade apenas aqui, se o K2 não é um conjunto que precisa atender a integralidade, se você não precisa impor que esse y aqui é alguém em N2, então as propriedades da função q de x de Xi, que nós vimos no caso linear no primeiro estágio, linear no segundo estágio, contínuas nos dois estágios, não mudaram. Então, para poder diferenciar, nós vamos assumir que a integralidade seja imposta
nas variáveis y de segundo estágio. Se é imposta no de primeiro estágio ou não, para a avaliação da propriedade Q de x de xi, isso é irrelevante, né? Então, o que nós temos como consequência, como resultado aqui, ó, principal? A função valor esperado do recurso, essa função Q de x, função recurso Q de x caligráfico, de um problema inteiro, né? Aqui eu estou assumindo que o y, então, de segundo estágio é inteiro. No caso geral, o que ela é? Ela é semicontínua inferior, ela não é convexa e ela é descontínua. Então, para ilustrar essas propriedades, vamos considerar esse exemplo que está aqui colocado, um exemplo bastante simples, né? Então, vamos ressaltar aqui a função objetivo do problema de segundo estágio, que é minimizar 2y1 mais y2. Então, as variáveis de segundo estágio, y1 e y2, elas dependem de um parâmetro incerto que é xi, e elas ainda são não negativas e devem ser inteiras, né? E esses valores de xi que nós vamos considerar são valores que são os valores possíveis, são dois valores, xi igual a 1 e xi igual a 2, ambos com probabilidade meio. Então vamos considerar o caso da primeiro caso em que xi é 1. Então a restrição diz que y1 tem que ser maior ou igual a x menos xi, e y2 maior ou igual a xi menos x. Então, para um x de primeiro estágio, eu tenho que atender isso daqui para a realização xi. Então, quando xi é 1, essa restrição fica escrita dessa forma. E o que acontece aqui? Eu devo priorizar, colocar y1 tão baixo quanto eu possa, porque y1 é mais custoso. Então, se x é menor que 1, eu tenho exatamente liberdade de fazer isso. Eu coloco y1 em 0. E y2, então, tem que ser pelo menos tão grande quanto isso daqui. Como tem que ser inteiro, eu considero a função 1 menos x. Então, para x menor que 1, quando x é exatamente 1, né, quando x é exatamente 1, quanto que vale essa função? Teto de 1 menos x é 0, que é o que está aqui. Quando x é um pouquinho menor, um pouquinho maior que 0, mas ainda menor que 1, eu tenho esse segmento de reta aqui. Ó. Em particular, quando ele é 0, a função vale 1. E essa função vai sendo alterada por segmentos que ela se mantém constante ao longo desses segmentos, né? Então, esse aqui é um segmento que trata de x igual a 1 até 2, 1 aberto a 2 fechado. Aqui, de 2 aberto até 3 fechado. Então, ela tem exatamente essa propriedade. Ela é uma função descontínua, né? E se a gente observar, ela é uma função que também não é convexa. Esse segmento de reta aqui, ó, ele está subestimando a função nesse intervalo. Então, esse é o primeiro caso aqui, que xi igual a 1. O caso que xi igual a 2 não é muito diferente, só mudou o offset da função, né? Então, agora, se x é menor que 2, eu coloco o y1 igual a 0, e a minha função objetivo, então, vai depender só da parcela y2. Então, a função objetivo vai depender de 2 menos x. Então, para x menor ou igual a 2, se x é exatamente 2, ela é 0. Se x é exatamente 1, ela é 1. E ela permanece 1 entre 1 até x, de x igual a 1 até x igual a 2, sem alcançar 2. Então, ela tem essa característica também de funcionar nesses intervalinhos aqui, né? Esse é o Q de x para que xi igual a 2. Agora, olhando para a função recurso, que é o Q caligráfico, né? Que eu estou agora ponderando pelas probabilidades, né? Agora é a expectativa dessas funções. Como ambos os cenários são equiprováveis, então essa função Q de x caligráfico é metade de Q de x de 1 mais Q de x de 2, né? Que está aqui indicada, é só fazer a soma ponto a ponto dessa função. Então, ela é claramente, né, descontínua, como a gente falou. Ela é descontínua nos x inteiros, tá certo?
Tem intervalo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ela é contínua nesse intervalo. Mas nos x inteiros, ela é descontínua. Tá? Ou seja, na faixa de valores de x, ela é descontínua. Eu não estou falando se o primeiro estágio aqui é inteiro ou a decisão de primeiro estágio é inteiro ou é contínua. Mas a função q de x, ela é descontínua nos x inteiros. O que faz dela uma função descontínua. Ela é não convexa, né? E isso, a demonstração fica muito evidente aqui. Ó, se eu pegar uma combinação convexa do ponto x1 igual a 1, desse ponto, e do ponto x2 igual a 2, desse ponto, né, com peso meio, ou seja, se eu avaliar essa função q caligráfico para o ponto 1,5, eu vejo que para q igual a 1,5, a função vale 1,5. Agora, se eu ponderar a função, a ordenada dessa função, né? Quer dizer, se eu avaliar essa função q para o ponto 1 e q para o ponto 2, agora ponderar por esse peso gama, lambda e 1 menos lambda, né? Que isso aqui então é meio vezes q de 1 e meio vezes q de 2, eu chego a esse resultado que é 0,75, né? Que mostra que a combinação convexa das ordenadas subestima a combinação convexa das abscissas, né? O que mostra que a função não é convexa. E o fato, então, é que todos esses elementos, né, essa descontinuidade, a não convexidade, então, faz com que não seja fácil, né, resolver esse problema de otimização. Minimizar esse problema aqui, ó, não é um problema fácil, né? Ainda que você escrevesse o problema determinístico equivalente, não seria fácil, porque seria um problema de programação inteira. Quando agora você está reformulando e está escrevendo o problema nessa forma aqui condensada, essa visão também mostra que o problema é um problema difícil, né? Por quê? Porque essa função não é contínua, ela não é convexa, né? E ela é discreta, né? Ela é descontínua nos valores de x, né? Embora eu não tenha feito nenhuma observação sobre a natureza da variável x, ela tem todos esses elementos complicadores aqui, né? Quando eu olho para essa função, para o comportamento dessa função aqui, né? Desta função aqui agora, né? Em função de x, porque quem manda na dificuldade não é essa parcela, é essa parcela, né? Vamos ilustrar então esse resultado por meio desse exemplo, que é bastante parecido com o exemplo discutido no caso discreto, mesma função objetiva, as mesmas restrições acoplando variáveis de primeiro estágio, de segundo estágio e a variável aleatória, né? Isso aqui é a situação que está representada, é a decisão de segundo estágio, com y não negativo e y inteiro. Só que, diferentemente do caso discreto, onde a variável aleatória assumia os valores 1 ou 2, aqui nós temos uma distribuição contínua com uma função densidade de probabilidade correspondente, né? Então, qual que é o caso que nós vamos considerar? Nós temos que considerar o comportamento da função xi no intervalo de 1 a 2. Né? O que nós temos que fazer é calcular essa quantidade aqui, a expectativa em si, né, da função q de x de xi, que isso aqui é o mínimo que essa quantidade aqui assume, né, em função dos valores de xi. Então, quais são os dois casos que a gente vai considerar? Bom, primeiro, nós vamos assumir o intervalo de x entre 1 e 2. Então, nesse caso, esse subintervalo em xi, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, em que xi é maior ou igual a 1, mas é menor que x, né? Então, se ele é menor que x, o y1, essa quantidade do lado direito aqui é maior que zero, o y1 tem que ser alocado como diferente de zero, e ele não vai passar de 2 ainda, que é o caso, ele não passa de 2 porque está nesse intervalo, né? Então o xi é necessariamente menor do que x, ele não passa de x, esse é o caso considerado aqui. Então quanto que é o valor que y1 assume nesse valor? Nesse caso, ele tem que ser 1. E o y2, se o xi é maior que 1 e é menor que x, essa quantidade aqui é menor que zero, eu posso colocar o y2 em zero. Então, nesse caso, a minha função objetivo, né,
vai ficar 2 vezes o y1 mais 0 vezes mais uma vez o y2, que é 0, né? Se fosse nesse caso. A gente vai integrar isso. Agora, no caso seguinte, também ainda mantendo o x entre 1 e 2, o caso seguinte é o seguinte, olha, o que se passa de x, mas é limitado superiormente por 2. Então, nesse caso, o que se sendo maior que x, essa quantidade aqui é negativa, então eu posso colocar o y1 em 0, e o y2, né, ele é maior do que si, maior que x, o y2 ele tem que assumir uma quantidade diferente de 0, ele assume o valor 1. Repara que essas quantidades inteiras aqui, elas não vão precisar exceder a unidade, nem aqui, nem aqui, né, por causa do valor assumido aí por si nesse intervalo de x entre 1 e 2. Então, como que fica essa expectativa agora? Então, esse caso, nós vamos dividir essa expectativa entre duas integrais, né? A integral relativa ao primeiro caso, que é esse aqui, e a integral relativa ao segundo caso, que é esse aqui. Nós estamos integrando, nós estamos calculando, para calcular a função Q caligráfica de x, nós estamos calculando a expectativa em si dessa função Q de x de xi. Então, nós vamos desmembrar a integral em 2 pedaços. No primeiro, em amarelo aqui, a contribuição, o custo vem só de atribuirmos o valor de y1 com 1. Então, é 2 vezes a derivada, o diferencial de f de t. 2 porque a função depende só de y1 nesse caso, y2 está sendo zerado. Isso vale de quanto? Para que si de 1 a x, então o limite inferior e superior de integração, mais a parcela referente a outra contribuição do termo agora, né? Referente a esse termo aqui, que é a integral de 0, que se sendo integrado de x até 2, então integral de x a 2, e y1 é 0, a função objetivo depende só de y2, aquilo que a gente atribuiu para y2. Então, integral de diferencial de dt. Então, essa integral aqui, né, essa primeira fica 2 vezes a primitiva de 1 a x, né, mais essa daqui, primitiva de t de x a 2. Então, isso aqui é 2 f de x menos 2f de 1 mais f de 2 menos f de x. Isso aqui é f, então, de x, este e esse. O f de 1 é 0 e o f de 2, o f de 2 é 2 sobre 2 menos 1, isso aqui é mais 1. Então, está aqui o valor dessa quantidade, né, do resultado dessa integral. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o valor da função Q de x. Quanto que é f de x? F de x é essa função aqui, ó, 2 menos 2 sobre x, mais 1, 3 menos 2 sobre x. Então, essa é a função recurso, né, considerando um caso em que a distribuição de probabilidades é contínua. Essa função, a função nesse intervalo de 1 a 2, ela é uma função contínua. Até o momento, nós discutimos as propriedades da função recurso quando as variáveis de segundo estágio, as variáveis y, são inteiras. Vamos discutir agora as propriedades de K2 de uma realização que se, quando isso acontece, quando a variável y do segundo estágio é inteira. Então, como que a gente definiu o K2 de uma realização? É o conjunto dos x, né, variáveis de primeiro estágio pertencentes ao Rn1, tal que existe um y, né, pertencente ao y grande nesse caso é o conjunto dos inteiros, né? A gente está particularizando aqui, ó, inteiros e não negativos, né? Não negativos, tais que esse conjunto de restrições aqui, ó, se verifica,
né? Então, nesse caso, quem é o vetor de variáveis aleatórias, né? É o vetor que encapsula H de ômega e T de ômega. Então, esse é o vetor de variáveis aleatórias para uma realização Xi de ômega, né? Para um cenário fixo. K2 de Xi de ômega é um conjunto que a gente vai investigar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o conjunto de viabilidade de segundo estágio, né, para um Xi fixo, né, para uma realização fixa, é um conjunto não convexo, ou seja, realmente não é muito melhor do que as propriedades da função recurso Q de x. Então, vamos olhar um exemplo. Esse exemplo ilustra exatamente a não convexidade de K2 de Xi. Tá? Então, o exemplo aqui ele trata uma variável aleatória que assume valores discretos, 1 ou 2, equiprováveis. Tá? E o conjunto de restrições que deve ser observado está aqui colocado, ó, no segundo estágio, né? Y não negativo inteiro e esses dois conjuntos aqui. Vamos avaliar então K2 de 1, né? Ou seja, a variável aleatória está assumindo um dos valores dele. Basta a gente investigar um para mostrar essa não convexidade aqui. Então, o que a gente tem? Menos y1 mais y2 mais x1 menor ou igual a 1, porque é o caso particular que x igual a 1. E x2 mais y1 mais y2 menor ou igual a 2, para essas condições aqui de integralidade. Então, a primeira coisa, para poder satisfazer isso aqui, ó, que equivale a isso, eu tenho que garantir que x2 é menor ou igual a 0. Por quê? Essas duas variáveis são não negativas, então x2 é menor ou igual a 2, isso é um fato. Né? Então, isso aqui é uma condição necessária para a viabilidade de segundo estágio. Então, se eu considerar aqui o eixo, o quadrante positivo, né, em x, x2, x1, eu sei que o K2 de Xi igual a 1, ele necessariamente tem que estar aqui, ó, satisfazendo x2 menor ou igual a 1, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Né? Maior ou igual a 0, eu estou assumindo que a variável de primeiro estágio é não negativa. Então, vamos considerar dois casos, né? Entre 1 e 2 e entre 0 e 2. Então, quando a x2 é uma variável que está entre 1 e 2, necessariamente, então, por conta dessa restrição aqui, ó, se ela é menor que 2 e menor que 2 e um pouco maior que 1, o único ponto inteiro então que satisfaz essa condição nesse intervalo para x2 entre 1 e 2 é o ponto y igual a y nulo, né? y1 igual a y2, que é igual a 0. E nesse caso, para esse ponto y1 e y2 zeros, ele é um ponto y que também satisfaz essa restrição aqui, ó, desde que o x1 seja menor ou igual a xi, que é 1 no nosso caso, em consideração. Né? Então, esse ponto aqui, ó, o que isso está mostrando? Esse ponto está mostrando o seguinte, que ele é solução para o caso x2 pertencente a 1, 2 fechado, com x1 menor ou igual a 1. Não existe outro ponto y que satisfaça esse intervalo aqui, ó, para x2, com x1 fugindo desse intervalo. Então, o que a gente está mostrando aqui, ó, é que esse pedaço aqui, x2 entre 1 e 2 e x1 entre 1 e 0, existe um y aqui, ó. Onde que não existe um y para esses valores de x, que mostra que o K2 de Xi não está nessa região, não cobre essa região. Aqui, ó. Para x2 entre 1 e 2 e x1 maior que 1, não existe. Então, aqui não existe ninguém, eu digo, nenhuma entrada de um vetor x que atende
que pertence ao conjunto K2 de Xi. Por outro lado, para x2 entre 0 e 1, né, que é esse intervalo aqui, ó, nós temos três alternativas, né, de vetores y, né, que satisfazem a restrição 2. Né? Por exemplo, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. E o vetor 1, 0 em particular, ele satisfaz, né? E ele, para 1, 0, basta que o x1 seja menor ou igual a 2. Ou seja, quando isso aqui acontece, quando eu estou aqui, ó, nesse intervalo, quando eu estou nesse intervalo, que eu estou mostrando aqui quando eu estou nesse intervalo para x2, existe esse vetor 1, 0, que para x1 menor ou igual a 2, para todo mundo de x1 menor ou igual a 2, ele é alguém que viabiliza, né? Quer dizer, ele é viabilizado por essa escolha de x1, x2 nesse retângulo aqui, ó. Né? Que essa aqui é a ideia do K2 de Xi. Ou seja, se existe um y para todo mundo x1, x2 que está nesse intervalo aqui, ó, significa que esse intervalo está em K2 de Xi. Então, o que a gente acabou de mostrar? Nós mostramos que o conjunto K2 ele tem essa forma aqui, ó. Então, ele é não convexo. Né? Basta eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui e ligar esses dois por um segmento de reta e ele é não convexo, claramente não convexo. Existe uma outra maneira, né, de ilustrar isso, com a discussão que a gente já apresentou no slide anterior, é verificando que o K2 de 1 ele é o conjunto dos pontos no R2, né, que satisfaz essa condição aqui, ó, mínimo entre x1 menos 1 e x2 menos 1 é menor ou igual a 0. Né? Eu nunca posso ter esse mínimo aqui passando dessa quantidade. Então, isso me dá claro, para x1 e x2 entre 0 e 2. Né? Então, ele dá exatamente aquela forma que a gente discutiu ali, que é isso daqui. Ó. Tudo isso aqui é K2. Isso aqui está fora de K2. Então, se eu pegar esse ponto e esse ponto, ligar por uma reta, essa combinação convexa aqui por algum peso nesse segmento de reta, não pertence ao K2 de 1. Então, esse conjunto é claramente não convexo.